Muito bem, seja bem-vindo, iniciando o nosso vídeo semanal aqui no nosso canal do YouTube. Hoje é dia 3 de outubro de 2021, domingo, e você acessa, como eu disse, o nosso vídeo semanal. Se esse tipo de conteúdo te interessa, não deixe de dar like e de se inscrever no nosso canal, beleza? Eu sou o Fábio Figueiredo, Vlad, caso você não me conheça. Muito bem, aqui a gente vai avaliar o movimento dos mercados, né? Resumir o que aconteceu nas últimas semanas, entender quais são os cenários para a próxima semana que inicia, né? Ver os números do mês de setembro, entender que a gente entra agora no último trimestre do ano, perdão, e isso traz implicações aí bem interessantes, tá? Então tenho certeza que você vai gostar. Buenas! Então temos na tela aí o gráfico do nosso Ibov, tá? Ibov que essa semana apresentou uma queda de 0,34%, foi uma semana bastante volátil, tá? Mas, olhando aqui o gráfico semanal, a gente tem uma barra de dúvida, né? Um doji, certo? Um doji. No entanto, esse doji, ele tem uma sinalização interessante, ele conseguiu superar a máxima da semana passada. Isso significa o quê? Que o mercado no semanal fez um fundo, tá? Então, no semanal, tecnicamente falando, o mercado fez um fundo. Não é um fundo muito relevante, porque o mercado não fechou acima da máxima da semana anterior, da barra branca aqui, né? Mas superou a máxima, já é a confirmação mínima aí que a gente exige, tá? Essa formação aconteceu em cima de uma zona de suporte, que era o patamar aqui que nós tínhamos colocado, dado o fundo de maio, tá? E como eu tinha colocado mais uma vez semana passada, né? Que nós tínhamos aqui uma simetria altista, certo? Tanto mais afastada quanto mais próxima. Tá? A simetria é uma técnica do trader americano chamado Jim Slomans, onde ele trabalha com simples espelhamento dos movimentos passados, né? Então, aqui foi uma perna de queda, o mercado marcou um fundo aqui, seria um ponto de retorno, né? O espelhamento seria para cá. E se a gente considerar aqui como o eixo da simetria, né, o meio, então esse movimento aqui de alta teria sido espelhado para cá, e agora esse movimento aqui, né, que teria sido de queda, seria espelhado em alta para lá. Óbvio, isso são cenários distantes, mas já nos dão algum viés aí, né, do que podemos ter, certo? Dito isso, tá? Dito isso, o mercado está numa zona de suporte, marcou fundo no semanal e ainda continua com um cenário de repique. É importante a gente colocar que eu já tinha mostrado para você a semana passada, a sazonalidade do nosso Ibov, tá? Então tá aqui o gráfico da sazonalidade do Ibovespa, tá? Deixa eu fechar aqui. Aí. Aqui em preto é o Ibovespa, né? Não coloquei os últimos dados, mas não importa, o que importa aqui é o gráfico em azul, tá? Aqui em azul a gente tem a sazonalidade, né? E percebam que entre o fim de setembro e começo de outubro, historicamente o mercado costuma marcar um fundo. É onde nós temos os distanciamentos máximos da média para baixo. Então nós estamos numa época em que o mercado costuma marcar seus fundos para iniciar, agora eu já mostro um outro estudo, o último trimestre do ano, tá? Que costuma ser o mais altista. Tá? Então, se a gente observa os trimestres, os retornos dos trimestres de 94 para cá, a gente tem um retorno aí bastante altista para o último trimestre. Tá? Então, aqui em média, o terceiro trimestre do ano costuma ser o de menor retorno e o último trimestre do ano costuma ser o de maior retorno. Beleza? Outra coisa interessante, né? Outubro já tem uma média de alta bem maior do que setembro. Né? E a volatilidade ela ainda se mantém presente, né? Então agosto, setembro e outubro costumam ser meses voláteis, tá bom? Então a acompanhar aí os movimentos do mercado ao longo do mês aí que se inicia, tá? Inclusive vamos preencher aqui o nosso retorno de setembro, né, na planilha, para a gente ter os dados aí bem atualizados. Então setembro foi uma queda intensa, né? Terceiro mês de queda consecutivo. Tá? A última vez que nós caímos 3 meses foi aqui, curiosamente, ó, foi ano passado, né? Agosto, setembro e outubro, né? Bem parecido com esse ano, só que esse ano começou antes, né? A queda começou em julho, agosto e setembro, né? Então 3 meses de queda, o mercado marcou fundo, 3 meses de queda aqui, 3 meses de queda. Será que a gente tá para marcar um fundo agora? Tem toda a cara, né? Bom, como eu disse, mês passado o mercado caiu 6,57%. 6,57%. Tá? Vamos ver os dados aqui de outubro. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá esses dados.
Ali, ó. Então, aqui... Não, vou botar um pouquinho mais pra cá. Aí. Um pouquinho mais. Aí. Então, aqui nós temos outubro, né? Então, outubro na média, né? Veja que setembro a média dos retornos era 0,30%, né? Ou seja, uma média bastante baixa, né? O mercado caiu fortemente. Deixa eu ver se já estava contabilizando aqui. Aqui agora é 0,30, né? Mês passado era um pouquinho menos, era um pouquinho mais, porque esse mês teve uma queda bem importante. Bom, outubro, tá? Outubro tem um retorno médio de 1,23, tá? Volatilidade média de 35%, ou seja, uma volatilidade ainda alta, tá? Aqui a média dos meses que sobe 6,22, nas vezes que cai, em média o mercado caiu 10%, tá? E aqui já tem um percentual de alta bem interessante, ó, 69,23%, ou seja, é um dos meses em que houve maior predominância de alta no histórico, né? Desde 95 para cá, tá? Ou seja, em 69% das vezes o mercado subiu ao longo aí desses 20 e quase 30 anos, né? 24 anos mais ou menos, beleza? Então, o melhor mês, o mercado subiu 17% e o pior mês, uma queda de 26%, beleza? Então, esses são os dados aí estatísticos de outubro. Então, tem sazonalidade sugerindo fundo, temos o início do último trimestre do ano e nós temos também o final daquele ciclo, né? Que é o Sell in May and Go Away, tá? Esse ciclo ele fecha no final de outubro e no final do mês eu vou trazer esses dados e a gente vai avaliar aí o que aconteceu, beleza? Bom, tecnicamente, tá? O mercado se aproximou da média móvel de 20 aqui no gráfico mensal, ainda não tocou, ou seja, ainda teria espaço, o mercado dar uma afinetada ali na casa dos 106, seria tecnicamente totalmente viável, tá? No gráfico semanal, como eu disse, o mercado vai marcando um fundo, a gente pode olhar aqui o IFR, aquela nossa leitura que fizemos semanas atrás, continua intacta, né? O mercado marcou fundo quando era de fato esperado marcar um fundo. Esse ciclo que a gente viu aqui foi comparando lá com 2010, tá? Com 2008, 2010 foi o mesmo ciclo, em tempo, tudo igual, bem interessante. E é isso, tá? E é isso aí. Vamos colocar o gráfico diário. Então aqui a gente tem o gráfico diário, a gente já tem um primeiro indício de consolidação aí do fundo, né? Veja que o mercado vai fazendo um fundo acima do fundo anterior. E agora os sinais altistas vão aparecendo aos poucos, né? Então primeiro, o mercado bateu no suporte, começou a subir. Quando corrigiu, respeitou novamente aquela região de suporte. Então agora o que vem aos poucos aí, né? Primeiro, vai vir o rompimento da LTB, se obviamente o mercado se manter dentro desse contexto de reversão. A média móvel de 20, né? Por hora ela é um obstáculo aqui, né? Então essa região aqui do 113, ó, 113,5, tem LTB, tem média móvel, tem fundo anterior, então aqui é uma fortíssima resistência. Se o mercado ultrapassar, a gente fica livre para fazer movimentos mais limpos. Fechado? Não tem muito mais o que falar, é isso. Rapidamente falamos dos setores. Aqui o setor bancário, né? Bancário não, financeiro, mercado muito parecido com o Ibovespa, também fazendo fundo no mesmo nível. O IEX, o índice dos fundos do setor elétrico, né? Aqui nós tivemos uma queda, né? O índice que vem se mantendo forte em relação ao mercado como um todo, essa semana teve uma queda, vai sentindo o fundo anterior aqui no gráfico diário, mas totalmente indefinido, né? Tá uma bagunça, se a gente coloca todas as médias. Vejam aqui as médias móveis, né? Tá ali uma zona, todo mundo se cruzando para cima e para baixo, que a tendência é indefinida absoluta, tá? E com índice do setor de consumo tá? Então aqui o gráfico semanal, o mercado também em queda, 2,33, o mercado chegou lá numa zona de suporte que é o fundo de outubro do ano passado, então perceba como esse índice está muito mais fraco, né, do que o mercado em geral. E aqui no gráfico diário o mercado só marcou um fundinho ali, mas dentro de uma fortíssima tendência de baixa, tá? Sem maiores sinais de reversão. Ibovespa e FNC já tem sinais mais claros de reversão. E MAT, que é o índice dos materiais básicos, né? Aqui o mercado também encontrou o fundo lá de março. Aqui era fevereiro, na realidade, né? O fundo equivalente. O mercado marcou um fundinho acima do fundo anterior e agora tem uma forte zona de resistência, né? Que é aqui, em 6.000 pontos, tem essa linha de referência batendo ali também. É isso. Se o mercado ultrapassar aquela região, aí fica livre para movimentos de alta mais limpos. Olha ali a média móvel de 20 também batendo nesse
meio, né? O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, tá? Essa semana teve aí uma queda, uma alta de 0,19, mas a mim chama a atenção a volatilidade desse setor, né? Que foi vendido aí no passado como algo tranquilo, sereno, que nem tem imóvel, né? Bem igualzinho, igual tem imóvel, claro. Você vê seu imóvel desvalorizar 30%, 40% de uma semana para outra, né? Então fica aí a reflexão para vocês. O problema não é o fundo imobiliário, tá? Que fique bem claro. O problema é vender para o público algo tranquilo que não é. É renda variável, igual bolsa, né? Igualzinho bolsa. Tem volatilidade, mesma coisa. Dito isso, vamos falar do juro. DI 1F25, tá? Mercado que deu uma lateralizada aqui, mas dentro de um cenário altista ainda, tá? Ficou em dúvida, coloca as médias lá. Todas as médias subindo, tá? Então, o cenário altista não tem muito o que falar. Lembrando que juro para cima, bolsa para baixo, ainda há expectativas de continuidade da alta de juros por parte do B100 e aqui o futuro continua na mesma pegada, tá? O próximo DI, né, que já é o DI 1F20 e DI 1F23, que é o mais curto, DI 1F23, que o 22 já agora em janeiro, né? Então o F23 já está em 9, olha só, pessoal. Tá? Então o mercado já está precificando algo além aí dos supostos 8,5, né? Já está em 9,10 o DI lá de janeiro de 2023. Obviamente que isso aqui oscila, né? E tem variação. Beleza? Dólar. O dólar no semanal, né, fez exatamente aquilo que a gente esperava. O mercado continuou em alta, né? Tivemos aí a quarta semana de alta consecutiva. Deixa eu ver se eu tô com o gráfico correto aqui. Tem que ver se eu tô com o gráfico sem os ajustes, ó. Então, na realidade, o dólar que vinha na terceira semana de alta, agora teve a quarta semana de alta consecutiva. Mas no semanal tá uma bagunça aqui, né? Tá bem no meio da congestão. Tá literalmente no meio da congestão. No gráfico diário, tá? O mercado encontrou o topo anterior, correto? Encontrou o topo anterior e corrigiu. Olha ali, ó. Tá? O cenário é altista, sim. Tá? Se a gente coloca todas as médias aqui, os preços já estão acima de todas as médias, mais uma vez. Tá? Falta elas estarem alinhadas ali, média móvel de 20, 50 e 200. Tá? A 200 está por cima ainda. Seria o alinhamento para a gente ficar mais altista com o dólar. Por hora, tá embolado, tá? Essa é a realidade. É isso que temos no dólar. Eu lembro que o último fundo do dólar, que foi esse aqui, né? Se eu não me engano, foi através de um estudo no tempo que eu fiz. Vamos ver, jogando esse estudo, esse ciclo leve aqui, rápido, se a gente consegue. Foi aqui, foi aqui. Então vamos fazer assim, eu jogar para cá. Olha que interessante. Entenderam? Então, essa diferença de tempo aqui, que foi, ó, 24 dias. O mercado demorou para cá 23, 24 dias. E agora, olha ali, quando é que bateu ontem, ó? Foi 22 dias, ou seja, em termos de ciclo, né, ó. Estão captando a ideia? O mercado fechou, vai fechar na segunda, na realidade. Tá? Então, tem tudo pro mercado dar uma corrigida aqui, né? As últimas vezes que o mercado fechou esse ciclo, o mercado marcou fundo, ponto de inflexão. Agora, se o mercado não romper máxima aqui, que seria a marcação de fundo, o mercado marcaria um topo e cairia ao longo do mês. Inclusive, eu já fiz uma estatística nesse sentido, né? O que o dólar costuma fazer a partir do primeiro dia. Eu postei no Instagram isso, eu não lembro de cabeça aonde tá. Faz tempo, eu tinha que atualizar essa estatística aí. Vamos procurar lá no Instagram. Eu postei um tempos atrás. Inclusive me sigam lá, tá, pessoal? O que esperar de setembro. Senão depois eu posto lá no nosso canal do Telegram o link. Faz um tempinho já que eu postei isso. A gente acha aqui. Ver se a gente encontra. Aqui? Não. Fora da banda. Cara, tem um monte de coisa legal aqui, né? Tá, vou dar só mais uma rodadinha pra baixo, não achar, azar. Não achei, tá? Depois eu posto lá no canal, mas tem uma estatística que eu fiz o seguinte, o que acontece? O primeiro dia do mês tende a ditar em 65% das vezes, se eu não me engano, a direção do mês no dólar, né? Ó, o primeiro dia de setembro foi em alta, o mercado subiu em setembro, né? Aqui agosto. Agosto foi o primeiro dia de queda, o mercado ficou estável, né? Em agosto. Estável.
Aqui em julho, o mercado subiu o primeiro dia e fechou em alta. Tá? Então é uma estatística bem legal que correlaciona o primeiro dia do mês e o retorno do final do mês. Tá? Ou seja, esse primeiro dia de queda do dólar sugeriria uma queda para o mês de outubro na moeda. Fechado? Vamos falar das commodities, CCMX 21, tá? Cenário baixista, tecnicamente falando, porque em termos de sazonalidade também sugere marcação de fundo agora começo de setembro, final de setembro, começo de outubro, mas pelo modelo que a gente trabalha, ensinado no treinamento, né? O modelo está vendido, né? O modelo está vendido no milho. Falta perder o suporte aqui, né? Perdeu o suporte na casa dos 89, aí o mercado segue até o próximo suporte 82. O boi, BGIV, que é o contrato de outubro, que vence em outubro, já tem, olha aí, perdendo fundo, um cenário mais baixista que o milho, né? Tá ali tocando uma linhazinha de referência. A gente coloca todas as médias, ó, as médias, a média móvel de 200 acabou de nascer, né? E ela já tá bem acima do preço. E o café, CFZ 21, todas as médias apontando para cima, tá rompendo aí uma faixa de resistência de $240, o cenário é altista para o café. Se a gente coloca bandas, olha ali a banda mais curtinha, de 2 desvios, né? Ela acabou de abrir na sexta-feira. Fechado? Vamos falar um pouco do mercado lá fora. Então eu já quero começar aqui falando do mercado que chamou muito a atenção e que foi o destaque essa semana aí que passou, que foram as criptomoedas, em especial o Bitcoin. Tá? Então o Bitcoin, pessoal, que vinha, né, tinha feito um pivô de baixa, né, tava sentindo aqui a região dos $44 mil como resistência. Na quinta, dia 1º, foi quinta, né? Foi sexta. Na sexta-feira o mercado deu uma porrada aqui, subiu 9% e rompeu aquela região, ou seja, deixando completamente bagunçado aqui, meio perdido, né, quem estava mais baixista. Essa é a grande verdade, tá? Embora, tecnicamente falando, foi um sinal altista, tá? Porque o mercado fez um zigue-zague ascendente. Então, é assim. E aqui vai uma mensagem importante. Nesse mundo das criptos, tem muita gente apaixonada, né? O pessoal, ele não consegue fazer muito, tô dizendo todos, óbvio, né? Mas tem muita gente apaixonada, que o cara não consegue fazer uma análise racional do negócio, né? Até semana passada, o cenário tecnicamente era baixista, né? Só que existe uma torcida organizada, da mesma maneira que existiu em junho, julho de 2019 com a VVAR, né? Vara, com a Cogna, com a Conga, né? Cara, parem, mercado financeiro não tá nem aí para quem você torce, né? Segue o movimento do preço. Se o mercado tá dizendo uma coisa, você analisa friamente aquilo. E é o que tá acontecendo agora. O mercado rompeu resistência. Não vou ficar torcendo para subir. Tem suporte. Pronto. Tem um ponto de stop a ser colocado abaixo desse suporte, tá? E por que eu coloquei antes que o vendido, vamos dizer assim, né? O cara que ainda permanece bearish, baixista, ele não estaria completamente errado, né? Porque aquele suposto canal de baixa ainda existe. Tá? Ele não foi rompido ainda, né? Dá para interpretar ainda, embora perdeu força. Então é assim, né? O mercado vai dando as cartas e as coisas vão mudando. Então o cenário era esse, ó. O mercado estava testando resistência, fazendo zigue-zagues descendentes abaixo das médias. Eu tirei as médias aqui, mas estava abaixo das médias, agora voltou para cima, tá? Então no melhor cenário, sim, dá para interpretar um contexto altista, mas cheio de barreira, ó. Testando os $48 mil, tem LTB, tem o topo anterior, né? Não vejo um cenário adequado para se expor ainda, né? Eu ficaria muito mais tranquilo em buscar exposição lá embaixo, obviamente, né? Mas não é o que o preço fez, tá? Então, sem paixão, pessoal. Analisem as coisas sem paixão, certo? Sem emoção envolvida, tá? Vamos, já que estamos nas criptomoedas aqui, vamos falar de algumas. Então, aqui é a Cardano, né? Olha ali, essa aqui, por exemplo, não engatou nada, né? Segue ali baixista, tá? DOT também segue lateral, nada demais. FTNT, lateral, nada demais. Aqui é outra corretora da Cardano. O que é isso aqui? Algorand. Cara, no fundo nada demais, ó, tá lateral. Ah, mas tá subindo 8%. Sim, porque a volatilidade é altíssima desse mercado. Alice também tinha um cenário baixista, ó, negou o cenário baixista. Tudo bem, agora esse aqui é o ponto de suporte, o mercado marcou esse ponto. E tá tudo certo, não tem... Nossa, errou, a análise técnica errou. Cara, análise técnica errou é uma frase tão... que não faz o menor sentido. É como você fazer um exame de sangue esperando que o teu nível de cortisol dê X, o cortisol deu Y, você diz que o exame de sangue errou. Não, não. O exame de sangue só te diz o que está acontecendo. E a análise técnica é exatamente a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. O que mais?
A VAX, né? Nada demais. A AR, aqui tem um pivôzinho de alta, mas também no limite, ó, dentro de uma congestão. Ou seja, no saldo o mercado ainda segue meio embolado, né? Mas o fato de ter frustrado aquele sinal baixista, ó, como foi aqui na Ethereum, né? Ó, frustrou, e tá tudo certo, frustrou. Né? Tinha até um ombro cabeça a ombro, quem estava vendido aqui foi estopado. E é isso que faz o preço subir, o stop dos vendidos. Né? Aqui tem um pivô de alta na Ethereum, embora, mais uma vez, no limite tá ali, ó, tá de lado. Tá uma lateralização, tá? E aqui o Bitcoin, conforme já falado, beleza? Então é isso. Vamos falar rapidamente dos índices lá fora. Então aqui o S&P, que já vem numa tendência de baixa, tá? O mercado já tem zigue-zagues descendentes, marcou um fundinho dentro dessa tendência de baixa. Então, cuidado com compras, porque agora o mercado já está em tendência de baixa. Obviamente que se o mercado romper o topo lá em cima, já invalida a tendência, e é assim que funciona, tá? Mas está bem longe. Então, aqui no melhor cenário se desenvolveria um retângulo, né? O Dow Jones, muito parecido, mas aqui tem um cenário ainda mais lateral, mais amplo, né? A Nasdaq, ó, perdeu o suporte, quer dizer, tá ali testando uma zona de suporte também, né? Ó, certo? No limite também aqui tem um movimento lateral aceitável, né? O que mais que a gente pode falar? Vamos ver aqui por cima. O DXY, né, que é o dólar em relação ao euro, rompeu, mostrou falso rompimento e voltou a subir, né? Forex é isso aí. O que mais? Aqui o título americano para 10 anos, né? Ó, fez um pivô de alto, cenário altista e seguiu a sua trajetória de 30 anos. Vem corrigindo nos últimos dias, mas o cenário altista após romper essa resistência, essa congestão aqui, tá? O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, muito parecido com o dólar euro, né? Foi o dólar euro que a gente viu, né? Não, a gente tinha visto o DXY, né? Agora que é o dólar euro, exatamente. Então o dólar vem se apreciando aí em relação a outras moedas. Rublo nem tanto, em relação ao ien japonês sim, segue lateral em relação à China. Aqui a África do Sul teve uma boa recuperação e agora algum descanso. Aqui a Indonésia. Aqui o dólar em relação à lira turca. Também bem altista, né? Rompeu um triângulozinho para cima. Ok? Que temos aqui o ETF do petróleo, tá? Altista, cenário de alta. Aqui nós temos o minério de ferro, ok? O minério de ferro. Isso aqui já é o dado de hoje, tá? Ó, como negocia na China, já está contando para o dia 4 de outubro, subindo 6%. Então esperem alta aí para Vale amanhã, na segunda-feira. A prata, aqui vem um mercado que é interessante ser avaliado, né? A prata, não só a prata, mas o ouro também, né? A prata, pessoal, ela vinha dentro de um cenário lateral e o mercado essa semana ameaçou perder esse suportaço aqui dos 21 e pouco. Conseguiu recuperar, olha ali, ó. Conseguiu marcar um falso rompimento. Mas a verdade, olha o semanal, né? O semanal deixou uma barra de dúvida. A verdade é que esse mercado está muito fraco, muito fraco. O que eu fiz aqui? O que eu fiz? Deixa eu ver se eu dar enter de novo. Ele volta pro anterior. Porco fumo, vamos? Trading View. A verdade é que o mercado ficou muito fraco. Silver. Tá? Essa é a verdade. Ok? Embora o sinal que deu, especialmente na sexta, né, que foi o de falso rompimento aqui, foi algo altista, né? Mas dentro de uma tendência de baixa. Porque o mercado perdeu o fundo, perdeu aquele suporte e já voltou, né? Mas o fato é, o mercado tá muito fraco, muito difícil. Tá? Frustrou muita gente esse cenário aí da prata, o GLD, que é o ouro, idem, né? Aqui tá um cenário mais lateral, mas também nada demais, né? Tá uma bagunça isso aqui. Essa é a verdade. Fechado? Acho que é isso, né? Algo mais interessante a gente colocar? Dos setores lá fora, né, pessoal? O que puxou o mercado como um todo foi o setor de energia. Tá? E aqui energia tem várias coisas aqui dentro, né? Gás natural, tem petróleo, tem energia elétrica, tem um caminhão de coisa. Tá? E aqui é o cenário realmente tá autista, ó, XLE. Tá? Foi o único setor aí que, se eu não me engano, em setembro subiu. Os outros todos apresentaram queda ao longo de setembro, se eu não me engano. Tá? Então, esse foi o vídeo da semana. Espero ter ajudado. A gente se vê na próxima.
semana, no próximo domingo, tá bom? Acho que é isso. Nada além, hoje dessa vez não tenho recados, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau.